Sahla! Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Val Mata e hoje o vídeo está muito especial porque eu fui entrevistada pela jornalista e professora de árabe Karen Hayek. Isso aconteceu em fevereiro deste ano, lá em São Paulo, no restaurante Zeitun. Também fui presenteada pela Karen com essa linda camiseta brasileira com raízes libanesas, exatamente como eu sou, e milhares de descendentes de origem libanesa lá no Brasil e também pelo mundo. Agora aqui no vídeo, ela me entrevistou, falamos um pouquinho sobre a minha cultura, as minhas raízes. Acompanhem o vídeo até o final, não se esqueçam de se inscrever aqui e compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Yallah! A Taib Food nasce do sonho de trazer os melhores produtos das terras árabes para o Brasil. Aqui você encontra baklava, halewi, molho de romã, tahine, locum, algodão doce e muitos outros. As delícias das terras árabes você só encontra na Taib. Delícia é o que nos traduz. Marhaba, eu sou a Karen Hayek do programa Cultura Libanesa e hoje eu tô com uma convidada mais que especial. Na verdade, é uma entrevistada internacional. Valentina Matar, Ahla Sahla Fik, seja muito bem-vinda no meu programa. Valentina é libanesa, brasileira e mora em Portugal. Uma mistura assim sensacional, né, Valentina? Seja bem-vinda. Shukran, minha Karen, é um prazer estar aqui no seu canal e hoje eu vou apresentar quem eu sou, o que eu faço e qual que é a minha relação com o Líbano. Valentina, você nasceu no Brasil? Sim, nasci em São Paulo. Em São Paulo. De pai e mãe libaneses? Sim. Avós? Tudo. Mas os avós nasceram no Brasil ou já vieram... Os meus avós maternos nasceram no Brasil, os meus avós paternos são do Líbano mesmo. Pai é libanês? Sim, libanês. Mãe nascida no Brasil? Sim. Então tem uma raiz super forte com o Líbano. Exato. Você já morou no Líbano? Já morei 2 vezes. Vamos voltar lá atrás. Primeiro, a Valentina, que nasceu no Brasil, que foi criada numa família tradicional, tem todos os costumes, foi plantado o amor incondicional libanês dentro do seu coraçãozinho. Você também, como eu, também trabalha para sempre divulgar a nossa cultura, sempre deixar o nosso Líbano em destaque. Me conta um pouquinho sobre a Valentina. Olha, eu tenho 23 anos, nasci em São Paulo, capital, sou filha, neta e bisneta de libaneses, com muito orgulho. Cresci num ambiente bem tradicional, com receitas típicas, aquela mesa farta, escutando músicas tradicionais, Fairuz, todos os cantores do Líbano que fizeram história, marcaram a vida de muitas pessoas, de famílias. Fairuz, para mim, é minha cantora favorita libanesa porque eu gosto desse estilo mais melancólico, nostálgico, que traz a memória do Líbano. Um Líbano de poesia, um Líbano de paz, um Líbano repleto de boas memórias entre as famílias. E cresci entre o Brasil e o Líbano, porque até os meus 13 anos eu vivi em São Paulo com a família materna, também é de origem libanesa, e tive todo o contato possível, seja frequentando a Igreja Maronita de São Paulo, seja indo em clubes, em associações libanesas, e pude adquirir muitos conhecimentos com os meus parentes, com a minha família. Quando eu tive 13 para 14 anos, fui morar no Líbano e fiquei lá até os meus 16 anos. E lá eu pude aprender uma nova realidade do que é o Líbano, vendo mesmo o dia a dia das pessoas, aprendendo uma outra visão, uma outra realidade do Líbano, não aquela apresentada no Brasil. Porque os libaneses que vivem no Brasil são hoje da 3ª, 4ª, 5ª geração, então eles adquiriram outros costumes brasileiros, também de outras culturas,
e não ficou só naquela cultura libanesa, ficou algo mais misto, digamos assim. E no Líbano eu pude aprender e ver de perto o que é ser uma libanesa, o que é viver no Líbano, as tradições ainda preservadas e também, né, um pouco do dia a dia da sociedade, porque é totalmente diferente quando a gente fala no libanês do Líbano e o libanês da diáspora. Então foi uma experiência muito boa. Estudei na época de ensino fundamental, tive amigos, aprendi o idioma, aprendi o francês e o inglês também, que são idiomas, digamos, oficiais do país. Então foi um intercâmbio cultural onde eu pude me expressar muito bem ao longo dos 3 anos que eu fiquei. Então foi uma experiência positiva? Foi bem positiva. Positiva. Muitos me perguntam assim, como que é viver no Líbano? No Líbano não pode beber, no Líbano não pode usar biquíni, no Líbano existe a religião dominante muçulmana. Como que é viver no Líbano como uma adolescente? Então, quando eu fui viver no Líbano, foi tudo diferente, foi um choque, porque eu estava acostumada com o dia a dia brasileiro, e quando eu cheguei no Líbano, eu tive que aprender do zero tudo. Na educação, na escola, nós temos uma rotina bem mais puxada, pesada nos estudos. Era o dia todo praticamente, das 8 horas da manhã até as 3 horas da tarde. Mas foi uma experiência interessante, porque eu pude comparar como é a educação brasileira, como é a educação libanesa, em relação a estereótipos culturais, né, que as pessoas perguntam, no Líbano tem isso, tem camelo, tem deserto, são estereótipos. O Líbano é além disso, o Líbano tem uma vegetação, tem 4 estações definidas, tem o verão com um calor intenso, tem inverno com neve, sim, apesar de que muitas pessoas não sabem, o Líbano neva, e é lá que tem grandes estações de esqui que são visitadas anualmente por turistas, por locais. Comparadas às estações da Suíça, né? Sim, exatamente. Por exemplo, Kfar Debian, a Estação dos Cedros. A famosa Faraia, né? Faraia que conhece mais como Faraia. E é uma experiência muito boa, porque quando eu estive lá, eu vivi no verão, no inverno. No verão, pudemos visitar as praias libanesas, que são maravilhosas, a costa libanesa, que é a Batroun, Jbel, Nablus, Beirut, Sur, Tiro. Então, foi muito interessante essa experiência cultural que eu tive no Líbano. E também a questão dos estereótipos, como eu falei. O Líbano hoje é um país que sabemos que tem problemas políticos, crises, mas é um país que tem uma liberdade social, as pessoas vivem do jeito que elas querem. A religião predominante hoje é o Islã, mas também tem a população cristã, como a minha família, que por muito tempo se estabeleceu nas montanhas do Líbano, na região do Monte Líbano, e hoje o país se encontra nessa divisão entre cristãos, muçulmanos, também tem outras religiões. É um país, digamos, bem uma cultura diferenciada, uma cultura mista, né? Na maioria das vezes falamos que o Líbano é um país cosmopolita, porque tem um pouco de cada cultura. E são 18 religiões diferentes dentro do Líbano, que tem 10 mil quilômetros quadrados, Sim. né? O país é tão pequeno, mas abriga tantas culturas e tantas formas de viver, várias pessoas com seus credos, suas religiões. Mas, como você falou, 18 religiões para um território tão pequeno, nem parece que isso é possível, mas realmente é. Valentina, no começo eu comentei que você é uma amante, né? Uma apaixonada pelo Líbano, assim Sim. como eu. E você está sempre participando, você está sempre se esforçando a divulgar a nossa cultura. E hoje você mora em Portugal. Também você foi para estudar, Sim. né? Para complementar seus estudos. E você comentou comigo que a comunidade libanesa é pequena lá, mas está crescendo, né? Sim. Me conta um pouquinho sobre isso.
É assim, quando eu cheguei em Portugal, eu logo quis descobrir se havia algum restaurante libanês, porque eu sinto muita falta da gastronomia libanesa. Por mais que nós cozinhamos em casa, eu, minha mãe, minha família, nós temos o hábito de frequentemente ir em algum lugar para experimentar novos sabores, pratos típicos, como fazíamos em São Paulo. Que em São Paulo há uma variedade de opções de restaurantes, de infinitas possibilidades de ter contato com a cultura libanesa. Diferentemente em Portugal, que não há uma conexão direta com o Líbano, porque qual que é o motivo? Eu descobri que os libaneses imigrantes, eles preferiam ir para locais que haviam voos diretos, como por exemplo França, Inglaterra, Espanha. Então hoje há uma grande comunidade de jovens libaneses nesses países. Diferentemente de Portugal, que está um pouco mais distante no mapa, Portugal está na ponta, né, na cabeça do Mediterrâneo, e o Líbano está nos pés do Mediterrâneo. Então é uma conexão com o Mediterrâneo também, mas dentro do país Portugal hoje há uma população que está crescendo gradativamente devido às oportunidades de trabalho e de estudo. Então, cada vez mais estou observando a crescente de restaurantes libaneses, da comunidade libanesa em Portugal. Podemos dizer que a gente vai ter uma correspondente libanesa que fala português do Brasil em Portugal, que vai mostrar pra gente essa comunidade libanesa em Portugal? Acho que sim, porque é uma coisa que eu converso contigo sempre a respeito da comunidade libanesa brasileira fora do Brasil. Então eu acho muito importante unir essas pessoas para fazer eventos, para ter um contato mais formal, digamos assim. E eu já participei de 2 eventos de libaneses em Portugal. Uma foi a visita ao Santuário de Fátima, realizado em maio de 2022, onde pudemos conhecer todos os libaneses residentes no país, de diversas partes do país. Foi muito interessante porque veio um padre maronita, da igreja maronita da França, realizar essa missa especial em Fátima, em Portugal, e haviam até muçulmanos. Foi uma conexão muito interessante na cidade de Fátima, que é conhecida como um ponto turístico do país. Que bacana. Como que vocês, morando em Portugal, né, agora, porque assim, aqui em São Paulo a gente tem a maior comunidade de descendentes de libaneses, temos quase 12 milhões, eu acredito que já ultrapassamos esses 12 milhões, mas enfim. Em Portugal, como que vocês conseguem manter? Claro, como eu comentei, eu vou falar novamente, você é uma apaixonada, então você está sempre buscando estar próxima, você é uma estudiosa, né? Você gosta muito de história, mas em Portugal, hoje você falou que estão tendo alguns restaurantes, tal. Tem mais alguma coisa assim especial? Olha, até agora eu só descobri restaurantes mesmo. Não há um clube, não há um centro de cultura, não há nada disso, pelo que eu sei. Somente restaurantes, principalmente na capital, Lisboa, que é onde há a concentração de libaneses. E por que eles estão lá? Pela oferta de trabalho, de estudo, e porque é uma cidade cosmopolita. Então, como o português é diferente do árabe, as pessoas vão para cidades cosmopolitas onde há facilidade do inglês, de outras línguas mais comerciais, digamos assim. E agora que eles estão aprendendo a falar o português, que é diferente dos imigrantes libaneses que chegaram no Brasil há cerca de 100, 200 anos e tiveram que aprender na marra para poder trabalhar, enfim. Então, em Portugal, por ser uma nova geração de jovens adultos, eles estão tendo um pouquinho mais de dificuldade de aprender, porque também com ocupações do dia a dia, a língua portuguesa realmente é diferente, é uma língua difícil, há muita conjugação, verbos, que é diferente do árabe, mas há uma curiosidade: o português, o espanhol, eles possuem muitas palavras originárias do árabe clássico, da época do Al-Andalus,
que era o termo aplicado à antiga Península Ibérica, digamos assim. E foi um momento muito decisivo, porque nesse período que transmitiram todo o conhecimento à população portuguesa, que logo trouxeram ao Brasil. Enfim, é uma troca cultural enorme. Então nós temos essa conexão Líbano-Portugal desde os tempos mais antigos. Muito bem. Você fala o árabe fluentemente? Shway, berki. Berki shway. Yeah. Dentro da sua casa, vocês falam em português do Brasil, português de Portugal ou em árabe? Ou em inglês? Eu diria que é uma mistura de 5 idiomas. Uau! Porque assim, como nós tivemos essa experiência no Líbano, eu tive que aprender o francês, me aperfeiçoar no inglês e também eu gosto de falar o espanhol com amigos, com familiares. Então, digamos que em casa o básico é o português brasileiro, mas como estamos vivendo em Portugal, nosso vocabulário mudou. Então, adotamos certas palavras, expressões portuguesas e além do árabe, que é a nossa língua materna, digamos assim. Toda hora falamos alguma expressão, yalla, halas, então é algo muito da família libanesa falar vários idiomas ao mesmo tempo. É uma cultura típica nossa, né? Então, muito bem. E eu, como professora de árabe, né? Sim. Digo que, na verdade, eu vou te fazer uma pergunta, que é o que eu falo para os meus alunos. Quando a gente, por exemplo, vai falar um idioma, você pensa em português do Brasil, em português de Portugal, em árabe ou em inglês quando você está em Portugal? Quando eu estou lá, eu consigo pensar no árabe e no português brasileiro. É uma coisa involuntária. Por que no árabe? Porque mesmo eu nasci no Brasil, enfim, vivi grande parte da minha vida, eu sei como que é a pronúncia do povo brasileiro. Mas o povo português, ele tem uma forma de pronunciar as palavras que é como se fosse um libanês se comunicando no dia a dia. É um tipo de entonação muito parecida com os povos do Oriente, né? O povo árabe, libanês. Então, eu, sem querer, eu acabo pensando mesmo no árabe e no português brasileiro. Agora eu tenho uma última curiosidade sobre as duas culturas, portuguesa e libanesa. Você que já viveu no Líbano, já viveu no Brasil e agora está vivendo em Portugal, existe uma semelhança entre as culturas? Sim, e muitas. Digamos que quando eu cheguei em Portugal, eu fui para estudar, eu estudo arqueologia, e estudantes de arqueologia possuem um gosto pelo passado, por história. Então eu comecei a perceber as diversas semelhanças entre Portugal, Líbano e também Brasil. Eu falo que Portugal é uma mistura, uma terra onde eu encontro Brasil e Líbano ao mesmo tempo. Brasil, porque hoje há uma grande população de brasileiros residentes lá, também por causa do idioma, das tradições, das semelhanças entre Brasil e Portugal, mas também eu vejo muito Líbano em Portugal, principalmente quando a gente fala de história, a influência dos povos antigos como os fenícios, romanos, os mouros, templários, até os portugueses atuais que foram navegadores, assim como dos fenícios, povo de origem do atual Líbano. Então, tudo isso fez com que a minha cabeça pensasse, opa, eu estou num território que lembra os meus dois países. E eu me senti muito bem, me senti em casa e falei, pronto, essa é a minha terceira casa. Sim. E eu gosto muito da cultura portuguesa, dos portugueses, porque eles me lembram os libaneses em diversos aspectos, tanto no modo de viver, na cultura local, na gastronomia, na própria paisagem geográfica do país. É um país que lembra muito
o território libanês, além de outras características que eu gosto sempre de falar para as pessoas sobre essa relação Portugal e Líbano. Muito bem. E qual é o recado da Valentina para a comunidade libanesa no mundo, não só no Brasil? Olha, eu sou suspeita em falar, porque eu falo tanto do Líbano para os meus amigos, para as pessoas. Eu falo assim, continuem acreditando no potencial do Líbano, porque não é um país novo, não é um país recém-formado, é um país milenar. É um país de história, de cultura, de raízes, de tradições. É o nosso país que deve ser muito bem preservado para as futuras gerações. Muito obrigada. Vamos convidar as pessoas a conhecerem? Sim, com certeza. Viajar para o Líbano é simplesmente encantador, é uma experiência única e certamente todas as pessoas precisam fazer isso algum dia, porque é a terra onde nasceu o alfabeto, a cultura, o comércio, a alta gastronomia libanesa. É uma terra tudo começou. Onde tudo começou. Muito bem. Maktoum. Valentina, muito obrigada. Imagina, obrigada. Seja muito bem-vinda ao time Cultura Libanesa. Com certeza. Minha mais nova correspondente. Vai trazer muita matéria pra gente sobre a comunidade libanesa em Portugal. Aguardem novidades e até a próxima. Obrigada. Agora eu que vou visitar vocês em Portugal. Com certeza. Graças. Shukran.